Fala, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sport Science. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ganho de flexão e por que muita gente tem medo desse ganho de flexão, porque muita gente não consegue ganhar a flexão. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é a flexão. Muitos pacientes eles têm dúvidas, né, dessa terminologia, flexão, extensão, ficam na dúvida. E flexão basicamente é dobrar o joelho. A extensão é esticar, né? E a flexão é dobrar. Então, o paciente no pós-operatório de LCA, menisco, qualquer cirurgia de joelho, ele tem que estar apto a dobrar o joelho. Alguns pacientes vão conseguir zerar a flexão, outros pacientes acabam não conseguindo por N motivos, mas o paciente ele tem que conseguir dobrar até um certo grau ali para ele ficar funcional para o dia a dia. Então, como eu falei para vocês, o paciente ele tem que ganhar a flexão. Zerar é o objetivo principal. Então o paciente ele tem que, quando a gente fala zerar, é quando encosta o calcanhar no glúteo e força ainda mais e o paciente ele está livre de dor. Então esse seria o objetivo principal. Só que como eu falei para vocês, alguns pacientes eles podem não conseguir, seja pelo fato de fazer uma fisioterapia ruim, seja pelo fato de que o próprio corpo dele não permite ele alcançar a flexão completa, né? Isso acontece com pacientes que, mesmo na outra perna, na perna não operada, ele também não consegue encostar o calcanhar no glúteo, então a gente vai sempre só ali no limite que o paciente permite, né? Seja também por causa da cirurgia, às vezes é mais raro de acontecer, tá? Isso não é muito comum, mas acontece também. E o que acontece é quando o médico ele posiciona o túnel femoral do LCA, no caso, o túnel femoral de uma forma errada. Então, o paciente ele pode tanto perder o finalzinho da flexão, como pode ficar sem esticar por completo, a depender de onde o médico posicionar de forma errada, porque se ele posicionar muito anterior, se eu não me engano, o paciente ele perde mais flexão, e se ele posicionar muito posterior, o paciente ele acaba perdendo a extensão. Então é isso, como eu falei, isso aí pode acontecer, mas é mais raro de acontecer. Também tem a questão do paciente fazer em casa, porque só na fisioterapia o paciente ele pode não conseguir, alguns pacientes conseguem zerar a flexão só fazendo na fisioterapia, mas a grande maioria tem que fazer em casa, como exercício para casa mesmo, para poder manter ali, e muitos pacientes acabam não fazendo. Então, isso aí também influencia na questão da flexão. A dedicação do paciente à reabilitação também influencia, não só na flexão, mas em outros pontos também. Agora a gente vai entrar um pouco na questão da falta de flexão. O que a falta de flexão pode trazer? Bom, a gente tem ali que para o paciente ficar funcional, né, para o dia a dia e para a grande maioria das atividades diárias e de trabalho, ele tem que atingir uma média ali de 110, 120 graus. Seria o ideal ali para ele ficar funcional. Claro que a gente almeja zerar a flexão, mas nem sempre consegue. Então, para ele ficar funcional, seria ali a 110, 120 graus. Vamos pegar o caso de um atleta. Se ele não conseguir zerar a flexão e se a flexão dele ficar muito ruim, isso vai atrapalhar e muito ali a questão dele da performance, porque ele não vai conseguir contrair a musculatura da melhor forma possível, porque vai estar meio que travado ali. Então, ele pode ter uma predisposição maior para lesionar a musculatura posterior, por exemplo, porque já que ele não vai conseguir fortalecer na academia da melhor forma, ele pode não vir a ter uma lesão muscular, porque a musculatura está enfraquecida. Ele também pode apresentar dor no joelho por causa dessa falta de mobilidade para flexão. Então, o paciente que a gente pega ali, vamos pegar do jiu-jitsu, que tem que ficar muito ajoelhado, o paciente ele pode acabar sentindo muita dor quando fica nessa posição, porque como não está com a flexão completa, isso pode acabar gerando essa dor. E basicamente isso. Na flexão, ela, ao meu ver, pelo menos, ela não é tão importante assim para o paciente no longo prazo, como uma extensão, porque só um parênteses aqui, a falta de extensão pode levar a um desenvolvimento de uma artrose precoce, vai levar a uma fraqueza muscular no quadríceps, o paciente ele não vai conseguir correr, pular da melhor forma, vai gerar um desgaste maior, uma sobrecarga maior no joelho e consequentemente pode gerar uma nova lesão. Já a falta de flexão, como vocês viram, não traz tantas sequelas assim, traz algumas sequelas, mas não tanto como a falta de extensão do joelho. Entrando no terceiro ponto aqui, que eu estou anotando aqui para não perder o raciocínio, a gente entra na parte de forçar ou não forçar a flexão. Muitos pacientes eles acham, erroneamente, mas não é culpa do paciente, é culpa do ambiente todo que a fisioterapia do convênio ali criou, né, para gerar esse senso comum de que para ganhar flexão o paciente ele tem que forçar absurdamente, porque na fisioterapia convencional do plano de saúde, como vocês bem sabem, né?
o sistema ali da fisioterapia convencional é uma linha de produção. Então o paciente ele fica poucas sessões, ele tem que se virar rapidamente ali para tentar ganhar o máximo possível que ele conseguir nessas poucas sessões. É pouco tempo de tratamento, tipo 45 minutos por sessão ali no máximo. Já conversei com alguns pacientes, claro que até menos em alguns cantos, né? Então 45 minutos, poucos profissionais para muitos pacientes, poucas sessões, exercícios que na sua grande maioria das vezes podem ser errados ali para o LCA, ou até exercícios que não pode nem falar exercício, né, mas técnicas ali como de utilizar o choquinho, mas não o choquinho que ativa a musculatura, o choquinho que fica no joelho, só para deixar o paciente de castigo ali enquanto o fisioterapeuta vai fazer outra coisa, ou então utilizar o infravermelho, que a gente sabe hoje em dia que não funciona para nada, para deixar ali o paciente também novamente de castigo para o fisioterapeuta fazer outra coisa. Então isso aqui é só para falar para vocês que no tratamento convencional tem que ser o mais rápido possível. Então o fisioterapeuta ele não tem tempo ali do paciente ficar puxando ali, demora ali 30, 40 sessões para o paciente zerar. Não, ali é jogo rápido, ele tem que pegar o paciente e forçar ali para ganhar o mais rápido possível para o paciente ter essa evolução. Só que como vocês bem sabem, é da forma errada, né? Isso aí não ocorre como a gente esperava, porque como eu falei para vocês já muitas vezes no Instagram, quando a gente força a flexão, o objetivo da gente é acelerar a reabilitação do paciente, que o paciente ganha flexão de forma mais rápida. Só que esse tiro ele acaba saindo pela culatra, porque quando você força a flexão, você acaba inchando mais o joelho, você acaba gerando mais dor no paciente, você acaba gerando uma inibição maior da musculatura. Então uma coisa que era para acelerar a reabilitação acaba atrasando, porque a gente joga o paciente 4, 5 casas para trás, não avança na reabilitação, porque o inchaço ele não vai permitir que a gente ganhe mais flexão. O inchaço ali, como vocês bem sabem, quem fez cirurgia sabe que atrapalha muito a flexão, então o joelho do paciente vai ficar muito inchado e vai atrapalhar o paciente de ganhar mais angulação ali, mais graus na flexão. A dor no joelho também vai evitar, porque o paciente, se você forçar muito, o paciente vai entrar numa angulação ali que ele já vai sentir dor, então não vai ter como forçar mais. A inibição da musculatura não vai envolver tanta flexão, mas vai envolver outros pontos, como a marcha, como a liberação das muletas, como o paciente ficar mais funcional, porque quando vai inchar, a musculatura vai inibir, e isso vai fazer com que o paciente ele meio que volte para as muletas, porque ele não vai conseguir firmar o pé no chão com mais segurança, com a segurança que ele estava. Então, enfim, tudo é muito ruim se você for pensar em forçar a flexão. Então, como eu falo muito para vocês aqui, pacientes, fisioterapeutas, profissionais, não forcem a flexão, porque isso é muito ruim. Tem formas de forçar a flexão e formas seguras para o paciente que mesmo assim ele vai conseguir evoluir. Mas essa forma de pegar e forçar com tudo o joelho do paciente, e muitas vezes, muitas repetições ali, o paciente chorando, gritando e tudo, cara, não é assim que a gente faz, não é assim que o paciente evolui. Como eu falo bastante aqui, a forma de ganhar flexão é no número de repetições. Então a flexão é um dos pontos ali que a gente ganha no pós-operatório do LCA, que a gente ganha com o número de repetições, com o volume de repetições. Então quanto mais repetições o paciente fizer, o fisioterapeuta fizer ali para o paciente, e sempre forçando ali, né? Claro, não absurdamente, mas tem que forçar. A flexão ela não é um exercício que é para ser tranquilo, que é para ser confortável, ele é para ser desconfortável, só que no limite do paciente. Esse é o ponto principal, é sempre no limite do paciente. Então sempre forçando ali, aumentando o número de repetições. Se você faz, por exemplo, 20 repetições e viu que não melhorou, aumenta para 40. Mesmo assim, viu que não melhorou, aumenta para 60. E assim vai. Aí viu que só o paciente fazendo ali as repetições não são suficientes para ganhar mais angulação, o fisioterapeuta dá uma ajudinha, forçando um pouquinho ali a flexão do paciente e assim por diante. Mas não pegar e forçar direto. Tem alguns pontos ali, algumas fases, vamos dizer assim, que a gente vai passando o paciente, caso ele não consiga evoluir na flexão. E aí eu sei que muita gente, quando faz cirurgia do LCA, geralmente faz o menisco junto, porque acaba lesionando também. Então, muitos pacientes acabam fazendo LCA e menisco. E aí, como vocês bem sabem, na cirurgia de menisco tem dois tipos, né? A sutura ou a meniscectomia. Na meniscectomia, que o médico tira a parte lesionada do menisco, não tem problema você ganhar a flexão ali no máximo que você conseguir. Você pode dobrar a flexão o quanto você conseguir. Se no primeiro dia você conseguir encostar o calcanhar no glúteo, você pode fazer, que não tem problema algum. A questão é só controlar ali o inchaço. Se você perceber que está forçando e que o joelho está inchando muito, aí isso pode atrasar você um pouquinho. Então eu iria sugerir para você não forçar tanto e ir mais com calma.
e sempre fazendo para ir ganhando e não perder a flexão. Mas se você perceber que está forçando muito e que o joelho está inchando, aí dá uma diminuída. Mas enfim, o que eu queria dizer é que na sutura, quando o médico faz a sutura do menisco ali, geralmente você não pode ir além dos 90 graus durante o primeiro mês. Então, durante os 30 dias iniciais ali, depois da cirurgia, o paciente ele não pode passar de 90 graus de flexão. Depois, você vai ganhando flexão ali, mas sempre com cuidado, né? Você não precisa forçar a flexão do paciente. Não quer dizer que, passou dos 30 dias, pum, pode forçar. Não, não é assim. Vai ganhando aos poucos ali, sempre no limite do paciente, porque lembrem, toda vez que a gente dobra o joelho, você acaba esmagando o menisco. Então, o paciente que fez sutura, se você forçar muito ali, o paciente pode acabar desfazendo a sutura. Por isso que os médicos eles pedem um tempinho ali, sem passar dos 90 graus, para aquela sutura poder cicatrizar e depois progredir a flexão de forma tranquila, sem esse perigo todo da sutura desfazer. E aqui eu queria trazer alguns casos dos meus pacientes aqui da consultoria online, para vocês verem que não é necessário, que realmente não é necessário forçar a flexão. Então, todos os pacientes, eles moram em outras cidades, então realmente não tem como eu forçar a flexão de ninguém, porque pela distância não tem como. Aí vocês estão vendo que aqui na tela, eu estou botando em algum canto aqui da tela, esses pacientes, como eles estavam no início e depois mais na frente na reabilitação. Então, só para vocês perceberem que não é necessário forçar absurdamente, como aquele vídeo do Neymar, que grita e chora de tudo ali, para o paciente ganhar a flexão. Só fazendo os exercícios corretos ali diariamente, o paciente ele consegue ganhar a flexão, vamos dizer assim, tranquilamente, né? Porque como eu falei para vocês, é algo que é um exercício que não é confortável, mas o paciente consegue ganhar ali relativamente de forma tranquila. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e envie para alguém que fez a cirurgia ou que vai fazer a cirurgia. E é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!